segundo ponto que eu gostaria de focalizar é exatamente as disposições instituídas pela Lei número 9.613, de 3 de março de 98, que disciplinou as atividades de controle de ocultação de valores e bens, conhecido como lavagem de dinheiro, e criou o COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras. Essa Lei 9.613, exatamente, foi a lei que criou o COAF. Como o fomento mercantil é um segmento que ainda não dispõe de uma disciplina legislativa específica, o COAF expediu a resolução número 2, de 3 de abril de 1999, que foi revogada posteriormente pela resolução número 12, de 31 de maio de 2005. Porém, esta resolução número 12 estabeleceu normas tão rígidas que dificilmente poderiam ser observadas pelas nossas empresas. Estava, portanto, fadada a não vingar, como não vingou de fato. Esta situação, então, ensejou nos contatos amildados perante o presidente do COAF, que nos facultou a elaboração de uma minuta com procedimentos que efetivamente se compatibilizasse com a realidade do nosso mercado. Estas gestões da ANFAC culminaram com a expedição da Resolução 13, que está em vigor, no dia 30 de setembro de 2005, que além de revogar a resolução número 12, aquela que engessava a nossa atividade, regulou esses procedimentos. E todos nós sabemos, já todos no nosso dia a dia, somos obrigados a atender aquelas disposições da resolução 13, inclusive prestando as informações ao COAF. Eu destacaria aqui o procedimento número 2, proposta ou operação no valor de 50 mil ou superior, cujo pagamento seja feito em conta de terceiro, exceto quando esse fizer parte da cadeia produtiva do cliente. Isso aí também nós conseguimos negociar com o COAF, porque na resolução 12 só poderia receber o produto o líquido da operação o próprio titular da empresa. Isso realmente é inviável no nosso dia a dia. O outro ponto que eu gostaria de comentar seria o item 4. Operações no valor de 50 mil ou superior realizadas em praças localizadas em fronteiras. Isso nós somos obrigados a informar toda e qualquer operação, de qualquer valor, em praças localizadas, em empresas localizadas em praças nas fronteiras. Finalmente, eu gostaria de focar o item número 11. Operações lastreadas em títulos ou recebíveis falsos ou negócios simulados. Então, muitas empresas nossas estão, todo dia, muitas empresas, até por uma questão de comodidade, transferem seus arquivos para o COAF. Eles agradecem muito, mas pediram que a gente fosse mais criterioso. Houve uma época que a gente não repassava nada. Eles até iam tomar algumas medidas tanto enérgicas contra nós. No momento que nós negociamos a resolução 13, eles estão sendo abastecidos suficientemente com as informações. Então, existem muitas empresas nossas que estão, até por uma questão de facilidade, no final do expediente, da semana, transferem seus arquivos para o COAF. Não há nenhuma contraindicação. Operações lastreadas em títulos falsos ou negócios simulados, também tem. Outro dia mesmo, o presidente do COAF me encaminhou uma denúncia que uma empresa, um sacado havia feito com uma empresa nossa, porque tinha adotado um sistema um pouco truculento de cobrança. E o COAF disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Então mandou para nós. Então, esse caso estamos submetendo ao nosso Conselho de Ética, que vai apreciar e julgar. Até isso existe. O outro ponto é o item 13, atuação de forma contumaz em nome de terceiros ou sem a revelação da verdadeira identidade do beneficiário. Isso também tem sido objeto dos COAF, exatamente dessas situações todas que nós estamos vendo por aí, né? Vender gado, vender não sei o quê, não sei mais o quê. Então, eles querem saber quem é que está por trás desse negócio todo. Operações que não demonstrem ser resultado de atividades ou negócios formais do cliente ou sem identificação clara de sua origem. Eu salientei esses pontos que, a meu ver, são pontos importantes que nós devemos atentar no nosso dia a dia. E
existe também aquela outra disposição que, semestralmente, nós temos que informar a inexistência de qualquer informação. Se eu passei o semestre sem dar qualquer informação para o COAF, obrigatoriamente, 31 de janeiro e 31 de julho, nós somos obrigados a informar ao COAF a inocorrência de qualquer fato. Isso é obrigatório. E para nós é uma salvaguarda. Que amanhã, se houver alguma denúncia, houver um processo na Receita Federal, Polícia Federal, onde for, e que o COAF não estiver informado, nós seremos responsabilizados. Recentemente, com base na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, datada de 9 de dezembro de 2003, então, baseado nessa convenção, o COAF editou a Resolução 16, de 28 de março de 2007, que começará a produzir efeitos a partir do próximo dia 3 de setembro. E dispõe sobre procedimentos a ser adotados relativamente a pessoas politicamente expostas. É o PEP, que a nossa companheira Juliana já comentou aqui no início. Então, o que diz essa resolução número 16? Ela enfoca exatamente pessoas politicamente expostas. O que são? São consideradas pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado nos últimos 5 anos do Brasil, ou em países, territórios e independências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Desculpe. As estimativas oficiais indicam que esse grupo no Brasil seja composto por volta de 100 mil pessoas. O levantamento feito pela Serasa, com base nos diários oficiais e documentos de decisões do governo, todo esse levantamento foi feito, atingiu exatamente 100 mil pessoas, e que nós devemos estar atentos. São consideradas, então, pessoas politicamente expostas, agentes públicos que tenham desempenhado qualquer dessas funções. No que diz respeito às nossas empresas, a ANFAC editou a Circular 74, que todos os associados receberam. Já houve algumas empresas que solicitaram mais alguns esclarecimentos. E a Circular 74 foi feita exatamente no dia que eu estava em Brasília, e que nós houve uma reunião em Brasília, na ANFAC, e nós tínhamos a dúvida, como aplicar a resolução 16 do COAF. Então, eu tive um contato com o presidente do COAF, doutor Gustavo, e ele disse o seguinte: então eu estou aqui transcrevendo ipsis literis o entendimento do COAF no que diz respeito à nossa atividade. Relativamente às empresas de fomento mercantil, a ANFAC editou a circular número 74, de 25 de julho de 2007, manifestando, após contatos com a presidência do COAF, seu entendimento de que a resolução número 16 deve ser observada apenas no caso de o desembolso de recursos de suas operações ter como recebedor pessoa física representada por procurador ou por terceiros, quando devidamente autorizados pela empresa cliente. Isso aí estava previsto na resolução do COAF número 13, que nós já está em vigência já há algum tempo. No nosso caso, a experiência que nós temos tido já nesses últimos dias se refere especificamente com referência ao que foi consultado, no caso que nós, por exemplo, operamos com o produtor rural, eventualmente um profissional liberal, que está previsto, inclusive, no nosso projeto de lei já aprovado na Câmara, que a nossa clientela tem que ser pessoa jurídica. Ou pessoas que exerçam atividade econômica de forma organizada. O que significa pessoas que exerçam atividade econômica de forma organizada, conforme está previsto no novo Código Civil? São exatamente aquelas pessoas